Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desse jeito a gente não vai embora mais daqui, né? Um lugar gostoso desse, né? Aleluia. Está maravilhoso hoje. Aleluia, os louvores. E com certeza nós estamos aqui com o propósito de adorar ao Senhor. Aleluia. Quando você adora a Deus, quando você exalta a Deus, com toda certeza, o Senhor, Ele ouve o seu clamor, a sua adoração, e Ele estende as suas mãos para abençoar nossas vidas. Amém? Vamos ler uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Se o culto terminasse agora, com certeza a gente já iria feliz para casa, mas nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia. Quando você fala com Deus, muitas vezes não resolve muita coisa, mas quando Deus fala com você, tudo se resolve. Amém? Glória a Deus. Jó passou o livro todinho dele falando com os amigos, discutindo com os amigos, falando e tal, e reclamando. Quando chegou no final, Deus disse: espera um pouquinho. Quem é esse que sem conhecimento está falando de coisas que não sabe? E começou a fazer perguntas para ele, ele não sabia responder nenhuma pergunta. E depois que Deus terminou de falar com ele, ele disse: olha, agora o Senhor fala, e eu que respondo, agora o Senhor vai falar comigo e eu vou atender o que o Senhor fala, porque é o Senhor que sabe tudo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler uma palavra bem simples aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Aleluia, para que a gente possa trazer uma meditação rápida e possamos nos apropriar das promessas de Deus. Aleluia. Ou seja, crer nas promessas de Deus, porque é pela fé que nós alcançamos, é pela fé que nós nos apropriamos das promessas, das bênçãos do Senhor. Aleluia. O homem tem um braço bem comprido, que ele às vezes não usa, e é um braço que foi nos dado, que tem o poder de alcançar Deus, e é a nossa fé. Aleluia. E Jesus avisou e falou certa feita, que tudo é possível àquele que crê. Não existe promessa para incrédulo, nem tampouco para ímpio, mas existe promessa para o crente. Aleluia, aquele que crê. Amém? Isaías 60, versículo 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Almiro, e tem sempre nos dado a oportunidade quando viemos aqui, juntamente com seus companheiros. E nós temos um propósito de estar na casa de Deus, porque não temos outro lugar para ir. Diz que é bom estarmos aqui, louvando a Deus. Amém? Mas a palavra de Deus aqui está falando, ou seja, está nos dando uma palavra de despertamento, nos dando uma palavra de, vamos dizer assim, de confiança. Porque Deus, Ele não espera pouco do ser humano. Entenda isso. Vamos começar por aqui. Deus não espera pouco de você. Sabe por quê? Porque Deus conhece você. A Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso Criador. É o primeiro ponto que você vai entender na Bíblia e que o homem precisa entender. Que quem nos fez foi Deus. E se Deus fez a você e a mim, nós não somos qualquer coisa. Nós não somos um objeto. Nós não somos um robô. Por mais tecnologia que tenha um robô, uma máquina criada pelo homem, jamais vai se comparar ao homem que Deus criou.
Por isso, muitas vezes, as pessoas estranham quando a gente ouve uma palavra e diz assim, olha, você tem que fazer isso, Deus exige das pessoas. E aí a pessoa fica assim, mas eu estou tão tranquilo, por que as pessoas vêm me incomodar? Não é? Mas a verdade é porque Deus sabe o teu potencial. Ele sabe quem é você. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra, mas Ele fez o homem dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se não me falha a memória, no Salmo 82, lá está escrito assim, vós sois deuses. Quando o salmista disse aquilo, é porque ele estava dizendo de que se tratava do ser humano, a capacidade que tem o ser humano. Então Deus, Ele sempre coloca responsabilidade sobre o ser humano, porque Ele pode explorar o homem, porque o homem tem condições, o homem tem capacidade. Muitas vezes, nós ouvimos palavras de desânimo. Satanás, ele é inimigo número 1 do homem. Preste atenção nisso. Ele não é inimigo só dos crentes. Tem gente que pensa que ele é inimigo dos crentes. Ele é inimigo do ser humano. Por quê? Porque quando Deus, Ele vai criar o homem, tinha uma motivação. A motivação de Deus qual era? A Bíblia diz que Satanás, ele era um querubim eleito. Ele estava numa posição que era difícil alguém chegar naquela posição. Mas ele achou pouco. Ele disse, eu vou subir acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. E então, como ele era uma criatura, Deus não aceitou. E a Bíblia diz que Deus lançou ele para baixo. E com ele conseguiu carregar uma terça parte dos anjos, chamado hoje de anjos caídos, e uma boa parte deles, demônios. Nos diz que ele fez um destroço no universo. Porque quando diz assim que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, os estudiosos, teólogos que estudam a palavra, chegam à conclusão de que o que acontece é que Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus tinha feito tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. E por que a terra estava sem forma e vazia? Porque quando Satanás ele é expulso do céu, do lugar de glória, ele veio destruindo, revoltado. O próprio Jesus disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Aleluia! Aleluia! Então, o que é que Deus faz? Deus, ele queria ser adorado, como os anjos que sobraram, ficaram adorando ao Senhor, continuaram, os querubins, serafins, arcanjos, os anjos de diversas graus de santidade. Mas Deus tinha uma encrenca para resolver. E eu quero dizer que Deus sabe trabalhar e Ele sabe resolver as encrencas dele. E não adianta ninguém ficar querendo ensinar a Deus, porque Deus sabe resolver. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, e Ele sabe como fazer. E operando Ele, ninguém vai impedir. Então o que é que Deus faz? Bem, Ele resolveu dar uma lição no Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele andava em terras fogueadas, lugares bonitos, cheios de pedras preciosas. Ele caminhava nessa, mas antes de ser Satanás, ele era um querubim. Ele tinha todos os privilégios, tudo de melhor e de bom e de honraria que você imagina ele tinha.
Agora Deus vai fazer o quê? Deus vai restaurar. Porque como ele veio na palavra de Deus, desde que de 19 anos de idade que eu me converti, eu sempre me apeguei à palavra, eu sempre gostei de questionar as coisas e de aprender as coisas, porque é muito importante você saber a resposta de muitas perguntas que nós temos dentro de nós, né? Então Deus, uma das razões porque Deus tem um compromisso com você, e não só com você, até mesmo com as pessoas não crentes, pensa o quê? A Bíblia diz que Deus cuida até dos passarinhos. E um pardal, disse Jesus, ele custava um centavo, naquela época. Não sei nem que dinheiro que era lá. Não tinha valor, é considerado nem sem valor, né? Passarinho que tem muito valor, mas tem outros que é sem valor. Pardal, ele fica fazendo, não tem valor comercial. O que Jesus quis dizer isso? Mas Deus, ele cuida dos pardais, ele cuida dos passarinhos, porque ele tem um compromisso. Por que ele tem esse compromisso? Porque ele é o Criador da vida. E tudo que tem vida aqui na terra está sob os cuidados de Deus. Está sob os cuidados de Deus. Muitas pessoas podem dizer assim: Senhor, mas por que isso, por que aquilo? Tem um direito de questionar. Muita gente diz: não questione e adore. Tem que questionar e adorar. Os dois. Tem que procurar saber mesmo, porque Deus tem interesse que as pessoas sejam como Ele. Deus criou o homem como Ele. Deus quer saber das coisas. Deus, sendo Deus, Ele quer entender de tudo. E Ele sabe de tudo, mas Ele questiona até o homem, que Ele já sabe o que você vai responder. Deus pergunta para você, mas Deus já sabe a sua resposta. Mas Ele pergunta, porque Deus, Ele quer comunicação, e o homem tem que se comunicar mesmo. Então, um dos motivos é porque nós questionamos a Deus, porque quem foi que pediu para vir viver aqui? Quem pediu para nascer aqui? Tem alguém que pediu para nascer? Não. Mas Deus fez você existir. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito de vitória. E aqui nós podemos entender que quando Deus cria o homem, o que é que Ele faz? Ele faz aquele homem, a Bíblia diz, que foi feito do pó da terra. Deus fez ele, e ele era pó. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza. Deus certa feita falou: tu és pó, e em pó te tornarás. Mas está falando do corpo humano. E a Bíblia nos afirma que Deus, então, Ele criou o homem para quê? Ele criou o homem do pó da terra, Ele criou o homem do barro. Para quê? Para que o homem fosse colocado, a Bíblia diz que Ele criou ele para louvor da sua glória. Satanás, em toda a sua glória que ele tinha, ele não conseguiu glorificar a Deus. Mas Deus disse: eu vou mostrar para você que eu vou formar um boneco de barro, vou fazer dele um ser vivente, vou colocar nele o espírito de vida, e ele, apesar de todas as suas dificuldades e problemas, ele vai me glorificar. Eu não sei o que você passou hoje. Muitas vezes você chegou triste, chegou aborrecido, com problemas. Todo mundo nessa terra tem problemas, uns mais, outros menos. Um problema que você aguenta suportar, que você consegue tirar de letra. Muitos não conseguem. Tem gente até que se suicida se tiver metade dos problemas que você tem. Mas só que tem uma coisa: Deus, Ele olha dos céus e vê você passando por cima dos problemas, enfrentando as lutas, e você está lá glorificando a Deus. O meu Deus é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Ele é esse Deus. Por isso, então, Deus fez o homem, mas só que, mesmo que o material era ruim, e nós sofremos até hoje essa consequência. O nosso sofrimento físico está relacionado no produto que nós fomos formados. Mas o apóstolo Paulo diz que o vaso é de barro, mas a excelência é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus, Ele fez o homem, mas colocou no homem o quê? O seu espírito de vida. E disse que Ele estaria fazendo o homem a sua imagem conforme a sua semelhança.
Satanás queria ser semelhante a Deus. E ele não conseguiu com toda a glória que ele tinha. Mas Deus pega o boneco de barro e diz: olha, vocês vão ser semelhantes a mim. Aleluia. É por isso que você não pode andar de cabeça baixa, como derrotado, porque você já é um vitorioso, porque você foi colocado para ser um vencedor. Aleluia. E sabe mais? Satanás é um derrotado e você é um vitorioso, mas muitas vezes Satanás dá uma de vitorioso, e você que é vitorioso dá uma de derrotado. Deus, Ele é fiel naquilo que Ele faz. Então, nesse texto, mas o que é que isso que eu estou falando tem a ver com esse texto? Exatamente sobre a questão de quem você é. Então Deus chega para o homem e fala: levanta-te. É o primeiro ponto dessa mensagem aqui: levanta-te. O homem tem poder, tem autoridade para se levantar. A Bíblia diz que Jesus, quando Jesus começou a pregar, quando João começou a pregar, ele diz assim: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Porque está próximo. Naquele tempo dizia está próximo, mas já chegou. Aleluia. Então por que ele falou isso? Para eles se arrependerem. Porque mesmo um homem pecador, na pior situação que ele tiver, na pior desgraça que ele tiver, ele tem uma capacidade de mudar a sua mentalidade, de mudar a sua mente, e dizer: olha, até hoje Satanás tripudiou sobre minha vida, mas a partir de hoje, não. A Bíblia fala do filho pródigo, que o filho pródigo estava lá, e ele sofreu, ele cometeu tudo que não devia fazer. E quando ele estava na miséria, ele disse: espera aí, quantos diaristas ou jornaleiros, aqueles que trabalham de jornada do meu pai, tem abundância de pão e eu pereço aqui de fome? Eu não vou ficar assim. Eu tenho uma resposta: não vou ficar assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me considera como um dos teus empregados, ou como um dos teus diaristas. Mas só que o pai sabia que não se tratava de qualquer pessoa, ele era filho. Ele era filho, não tem como tratar filho como se trata empregado. Pode dar bronca, pode ficar nervoso, pode fazer o que quiser, mas dentro de si está dizendo: é filho. Tem que ter dó. Assim como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Glória a Deus. Então Deus, no seu conhecimento de que Ele sabe que nós temos a capacidade de nos levantar, Ele diz: levanta-te. Nada de dar moleza para você, para a carne, e nem ir na conversa do diabo. O diabo muitas vezes fala para as pessoas: você não tem condições, você nunca vai ser nada, você não vai vencer, o que está acontecendo aí vai acabar com você. Começa a mostrar coisa ruim para você, e você muitas vezes se sente um lixo. Mas Deus sabe da sua capacidade, e Ele diz: olha, o que você tem que fazer é se levantar. Começa aí. Levanta, você tem capacidade para isso, você pode se levantar. Exatamente é isso que a Bíblia mostra, né? Em toda a Bíblia nós vamos encontrar pessoas que foram convocadas por Deus para se levantar, para ir avante na batalha. Então, logo em seguida ele fala assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Glória a Deus. Isso quer dizer que se eu nunca me levantar, nunca vai acontecer nada comigo. Nunca. Por quê? Quando você se move, quando você se levanta, quando você se move, Deus é o Deus do movimento. Ele não é das coisas paradas. No universo não tem nada parado, está tudo em movimento. Você agora mesmo vai lá no meio do mato, você vai achar um formigueiro, as formigas estão lá trabalhando, batalhando. Você vai em tudo quanto é coisa. Todo o universo, mesmo a planta que ela está fixa no chão, ela está produzindo fruto, ela está criando folha nova, ela está em movimento. E muitas vezes, aquilo que você tem que fazer, você não tem feito, e tem até reclamado, dizendo: Deus, o Senhor não faz nada por mim. Não vai fazer.
Se você não se mexer, se você não receber a ordem de Deus, que você é forte, poderoso, capaz, tem condição, você é muito mais forte do que você imagina. Você tem que buscar a força de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor manda eu me levantar, eu quero e vou me levantar, porque o Senhor deu a ordem, eu vou cumprir com a tua palavra, com a tua ordem. E quando você se levanta, você não se levanta para cair como o diabo, mas você vai se levantar para brilhar. Não só brilhar, mas resplandecer. Porque muitas vezes o ser humano, ele já disse que ele foi feito de barro. O material dele é ruim e você não pode ir por aí. Você tem que olhar para dentro, o conteúdo. Se encher de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher de fé, de coragem, de ânimo. Estudando a palavra ânimo, ânimos, em latim, que significa alma. Você não é aquilo que você aparenta ser. A gente vai ficando, passando dos 15 anos, e nem eu, aí a gente vai sentindo a dor na perna, a dor aqui, outra lá. Sempre tem uma dorzinha nova, assim, novinha em folha, aparecendo. Mas a gente não pode dar moleza para isso. Nós temos que olhar que aqui dentro existe um tesouro, aqui dentro tem algo novo. E o apóstolo Paulo diz: ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Aleluia! Então a palavra de Deus diz que você levanta e resplandece. Resplandece. Você não pode pensar em coisas pequenas, em coisas medíocres. Você tem que pensar que quem você é, não para você se orgulhar, passar por cima dos outros, porque não é errado ser grande, pastor Almiro, mas é errado querer ser maior. Jesus não criticou os discípulos porque eles queriam ser grandes, criticou eles porque eles disseram: quem será o maior entre nós? Esse é o erro. Todos nós somos grandes. Todos nós temos direito. Todos nós temos vitória para receber. Todos nós temos bênçãos para receber. Todos nós podemos brilhar. Cada um brilha mais que o outro. Não tem problema, não é? Mas ninguém vai querer dizer: eu vou brilhar mais do que você. Não. Ele disse: levante e resplandeça. É você e Deus. Aleluia. Por quê? Porque a glória do Senhor, vai nascendo sobre ti. Aleluia. Ah, mas se eu me levantar, amanhã eu já vou estar lá em cima. Não, calma. Quem se levanta é porque estava no chão. Não já vai pegar um jato e ir lá para a lua, não. A glória do Senhor vai nascendo. É de aos poucos. É pecado, você sabe, a Bíblia fala que é pecado você querer enricar do dia para a noite. E um dos maiores problemas do ser humano é que ele não quer que a coisa nasça e vá devagar. É dia após dia. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é explosão. Agora eu virei um homem da fé. Não. É aos poucos, você vai caminhando, Deus vai te abençoando, a glória do Senhor vai nascendo, vai crescendo, aleluia. E lá no livro de Provérbios, um versículo que eu sempre usei ele, acho que é 4,18, se não me falha a memória, diz: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus tem coisas maravilhosas, mas você não pode alcançar essas coisas lá na frente. Você tem que começar a levantar hoje, agora. Muda hoje. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu vou me levantar. Ninguém vai dizer que eu sou um coitado, porque eu não sou um coitadinho. Eu sou filho de Deus. Eu sou maior do que muita gente pensa. E eu não vou baixar minha cabeça. Levantar-me-ei, como disse o filho pródigo. Aleluia, glória a Deus. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para concluir, porque o horário ali está, né? Já falamos bastante coisa boa aqui, eu acho. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Quem é o autor das trevas? E a escuridão os povos.
mas sobre ti o Senhor virá, surgindo. Aleluia. E a sua glória se verá sobre ti. Aleluia. O que é isso? O que está dizendo? O mundo está... O próprio Jesus, quando Mateus fala sobre Jesus, ele diz que onde havia densa treva, raiou uma grande luz. Os povos que andavam na escuridão, sobre o vale da sombra e da morte, a luz raiou. Isso estava se referindo a quem? A pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para mostrar para a humanidade, para mostrar para mim, para você e todas as nações, em todas as épocas, de que ele era, como filho de Deus, ele se humilhou, se fez homem, sentiu todas as dores, os problemas que nós enfrentamos, foi perseguido desde o seu nascimento, os homens se levantaram contra ele, e é assim, meu filho, os homens de Deus, os grandes homens, as grandes pessoas, vieram saindo aos troncos e barrancos, passando por cima de tudo, porque se Deus está na sua vida, ninguém vai impedir a vitória. Não vai não. Lutas vão vir, mas a luta é para isso mesmo, é para te fazer mais forte. A luta vem para você se exercitar, para se tornar maior do que você é, mais preparado, não é? E aí aqui está dizendo, os povos estão aí, as trevas cobriram a terra, a escuridão, os povos, mas sobre você o Senhor virá surgindo. Assim como a sua glória vai nascendo, o Senhor vai surgindo. Deus vai surgir na sua vida quando você se levantar. Aleluia. E aqui está dizendo, e a sua glória, a glória de Deus se verá sobre você. Por que isso? O que é a glória de Deus? Não é? A gente sabe que lá no Antigo Testamento tem um fato que chama, que glória no Antigo Testamento, ou do hebraico, chama Shekinah. No grego é doxa. Mas Shekinah significa uma espécie de fumaça brilhosa. Enquanto o mundo está em trevas, Deus vai mandar a sua fumaça brilhosa cobrir você. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vai entender direitinho o que está acontecendo com a sua vida, você vai andar na luz, você não vai andar batendo cabeça de um lado para outro, mas você vai se levantar, e quem vai mandar na sua vida é você e Deus. Porque tem muitas pessoas que eles vivem pedindo conselho a quem não sabe, nem não tem conselho para dar. E esquece de buscar a palavra do Senhor, esquece dele mesmo se levantar. Ele fica a vida todinha, 1 ano, 2 anos, aí já está andando bastante. Aí depois, na vida espiritual, ele começa a querer a opinião de todo mundo dá opinião sobre a vida dele, e ele fica, um fala uma coisa, outro fala outra, e ele fica por ali. Ele nunca se posiciona diante de Deus para dizer, não, agora, como diz o hino do Lázaro, agora é só eu e Deus no mar afora. Aleluia. E aí quando você tomar essa decisão de se levantar, de resplandecer, porque a luz do Senhor vai nascendo, né? E a luz do Senhor vai vir sobre você, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Você vai ver que realmente o mundo está em treva, mas você tem uma luz maravilhosa do Senhor, e esta luz vai fazer com que você seja visto diferente. As pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus é na sua vida, que a glória de Deus está brilhando na sua vida, Ele está cobrindo você. E alguém vai dizer assim, puxa vida, aquele rapaz era um rapazinho tão apagadinho, tão bobinho, aquela moça era uma moça tão esquisitinha, e agora ela está toda, e ele todo. O que é isso que aconteceu? É Jesus na vida, é a luz, é a glória. Aleluia, a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E é isso que Deus quer.
Ele preparou nós para louvor da sua glória. E não tem conversa não. É isso mesmo que Deus quer. Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você pode. Deus criou você para isso. E não é pecado você ser uma bênção. Não é pecado você ser um vencedor. Não é pecado você ser mais do que vencedor. Fique com esta palavra. E que você nesta noite diga dentro de você: eu vou me levantar. Eu sou um vencedor. Deus me fez para isso. E por isso que eu não sou, a gente não se conforma. Quando vê uma pessoa sofrendo, diz: não conformo com isso. Eu não me conformo. E não se conforma mesmo, porque você foi criado para vencer. Vai estranhar muito quando vier coisas para te derrotar. Então, nesta noite, o Espírito de Deus fale melhor no seu coração e que você possa sair daqui de cabeça erguida, dizendo: serei fiel e vencedor em nome do Senhor Jesus.